Vamos lá, pessoal, vamos iniciar então mais uma aula do curso Uso Capião, exclusivo para você, curso que já tinha sido gravado dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, mas o respeito que eu e a instituição tem com você, nós fazemos o quê? Nós atualizamos. Aqui na Escola Superior Universitária não é aquele negócio de cursos gravados e larga e acabou, igual muitas instituições fazem. Inclusive ainda uso o meu nome, cursos que o professor emagreceu 15 quilos, 20 quilos, estão usando lá. O que eu gosto muito do ESO, da Escola Superior Universitária, do portal ESO, do ESO Educacional, é isso, né? Um compromisso com o aluno. Um compromisso de ensinar de verdade, a prática jurídica. E não é com achismo, porque eu faço e quero vender. Não, não. É ensinar a realidade, a verdade, como ela é. Doa quem doer. E para falar nisso, o que eu quero trazer para você? Cuidado. Eu diria que a maioria dos advogados do Brasil não sabe utilizar o uso capião como matéria de defesa. E diria mais, que muita gente ensina errado, hein, no YouTube. E muita gente que vende curso, dizendo que você vai ganhar os maiores honorários de advocacia também, que ensina de forma muito equivocada. Presta atenção nessa aula, por favor, tá bom? Vamos lá. O uso capião, nós sabemos que ele tem várias funções. A primeira função do uso capião é transformar a posse em propriedade. Eu posso fazer uso capião da área maior, da área menor, de fração ideal. Então eu posso pegar duas matrículas e transformar numa só. Deixa eu pegar a caneta de exemplo aqui, ó. Duas matrículas e eu transformo uma matrícula só. Eu faço uso capião transformando as duas áreas numa só. Eu posso fazer o contrário, eu posso dividir essa caneta em 3, 4, 5, 10. Eu posso fazer uso capião para desmembrar. Então eu posso fazer uso capião para unificar uma área e posso fazer uso capião para desmembrar. O uso capião eu uso para transformar posse em propriedade. É a principal função do uso capião. Mas os especialistas em uso capião devem utilizar não só para isso, mas para proteger o seu cliente. Criar um escudo protetor. E como que eu faço isso? Eu faço isso alegando, usufruindo da súmula 237 do Supremo. A súmula 237 do Supremo, ela esclarece o quê? Que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. A pesquisa você acha com facilidade no banco de dados de jurisprudência do STF. É uma jurisprudência, é uma súmula 237, anotou aí? 237 do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, importante, que não recuperou decisões sobre o teor denunciado, você acha com facilidade no site do Supremo. O que eu quero trazer para você? Como que eu trabalho com a súmula 237? Então, quando eu, advogada, suspeito, né, que o meu cliente conta que existe uma iminência de litígio, uma discussão, uma eventual arbitramento de aluguel, alienação judicial, extinção de condomínio, reivindicatória, emissão na posse, reintegração de posse, manutenção. Quando existe um eventual litígio, um futuro litígio, se eu estou fazendo os capião antes, eu posso me blindar utilizando o quê? Da súmula 237 para proteger meu cliente. E nessa súmula 237 eu posso fazer conexão com embargos de terceiro, pedindo talvez a suspensão de um leilão, a suspensão de uma emissão da posse. Então veja, eu vou usar essa súmula dentro do meu uso capião. A ação de uso capião é declaratória. Agora o que me assusta, gente, o que tem de advogada que usa essa súmula de forma equivocada, não usa, ou ainda usa o uso capião numa reconvenção. Então o cliente dele é citado de uma ação processória, reintegração de posse, manutenção, uma petitória, uma reivindicatória, aí vai o advogado e faz um uso capião dentro da contestação. Meu Deus do céu, show de horrores isso, hein? E aluno meu não faz isso, você não vai fazer isso, eu não vou deixar você fazer isso porque eu quero o teu bem, estou aqui para te ensinar, para te ajudar, para aprender também. Ou seja, uso capião, matéria de defesa, eu não vou fazer dentro da reconvenção. A jurisprudência é pacífica, no sentido que não cabe uso capião em reconvenção. Seria um verdadeiro absurdo, é totalmente incompatível. Então, cuidado. A súmula 237 do Supremo é utilizada para blindar, criar um guarda-chuva, um escudo protetor em relação ao que possa vir, né, possa chegar ao meu cliente, com o intuito de criar um escudo protetor, um guarda-chuva. Não podemos esquecer jamais que a uso capião é uma das formas de aquisição originária da propriedade, sendo concedida, gente, a quem exercer a posse de um bem por um determinado lapso temporal. Ou seja, uma ação declaratória, eu só vou perder para mim mesmo. Não existe réu nessa ação, pelo amor de Deus, não existe réu nessa ação, igual os modelos do Google, né? Igual eu vejo muita gente ensinar, falando que você vai aprender a fazer uma petição perfeita, mas está te ensinando a colocar um réu, ou seja, está faltando conhecimento material e processual. Cuidado, gente, tá? Então, eu tenho sim, devo usufruir da súmula 237, mas com cuidado, porque na verdade não é dentro de uma reconvenção. Eu quero trazer para você, isso é importante também, tem-se a ideia de que a referida prescrição aquisitiva é medida, gente, que só pode ser aduzida somente uma petição inicial.
a fim de ter declarado, né, um direito em face da coisa. Contudo, gente, o que eu quero trazer para você? Há a possibilidade de que o eventual último proprietário de uma ação possessória, uma ação petitória, ou quem seja réu em uma ação possessória, talvez quem distribuiu a ação de escapeão, usufruir desse entendimento dessa defesa. Usufruir no sentido amplo. Há a possibilidade de que o réu de qualquer outra ação possessória, o possuidor sendo réu em qualquer ação, use, né, a eventual demanda possessória a seu favor, ou a petitória, aplicando sim a súmula 237, mas com isso tem que ter um uso capião distribuído. Eu preciso suscitar a uso capião em peça defensiva, mas dentro do uso capião. Ou seja, eu tenho uso capião em andamento com essa súmula, aí na defesa, na contestação legal, vou mencionar essa súmula, mas eu tenho que ter o uso capião já distribuído, tem que ter o uso capião de andamento. Então eu vou suscitar o uso capião de andamento, que tem a súmula 237, e vou mencionar novamente na contestação. Legal, mas não reconvenção, tá? Eu vou mencionar numa eventual defesa, numa eventual contestação, não apenas se defendendo, mas também atacando, comprovando que eu preencho os requisitos de determinada modalidade de uso capião. Existem mais de 36 espécies, tá bom? Então isso é importante. Eu trago também que, considerando o princípio da eventualidade, em que a contestação é um momento útil ao réu apresentar toda a matéria de defesa, que entenda pertinente, entende-se que a única oportunidade que o réu tenha para arguir a uso capião é no momento da contestação, tá? Mas não em reconvenção, nem dentro da contestação, mas jamais em reconvenção. Uma vez que os artigos 336, 341 e 342 esclarece que o diploma de processo civil ele é a peça de defesa. Então, são explícitos, inclusive, ao determinar a obrigação do réu em deduzir toda a matéria defensiva em momento oportuno, sob pena, claro, de serem consideradas verdadeiras as manifestações suscitadas pelo demandante, ou seja, pelo autor, pelo requerente, estando impedido de suscitar qualquer outra tese defensiva depois da contestação, salvo as exceções legais. Por isso nós temos que ficar esperto e usar isso no momento oportuno. Tem um julgado que eu queria mencionar com você, tem um julgado, no entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e me chamou a atenção. Na apelação 777 54 8279. 777 54 8279. E também a 700 7798 3559. Eu trago como exemplo. Afirmou o entendimento jurisprudencial que a exceção da uso capião deve ser vinculada na contestação, além de ser instruída com provas do preenchimento de seus requisitos, conforme a aplicação da súmula 237 do Supremo, a qual possui a seguinte redação: o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Então ficou claro nesse julgado que te passei, nessa jurisprudência, que não cabe essa súmula dentro de uma reconvenção, não é a lógica da coisa. Diante de tudo que eu falei aqui, gente, pode-se considerar sim que a alegação de uso capião em defesa se caracteriza sim como uma defesa de mérito indireta, mas uma vez, conforme lição do professor Teodoro Júnior, né, a defesa de mérito indireta é a que, embora se conheça a existência e eficácia do deduzido pelo autor, a parte contrária traz à tona outro fato novo que seja impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo exemplos de defesa indireta de mérito à prescrição e à compensação também, tá bom? Há ainda a possibilidade de deduzir a uso capião em reconvenção? Jamais, nunca. Então não faça isso, se fizer isso está errado, né? Porque você, como que o juiz, uma possessória, fala assim, não dou a reintegração de posse e ainda dou o uso capião porque eu gosto muito dele ou dela. Não tem lógica, tá? É claro que a gente tem uma decisão maluca aqui ou outra, no Brasil tem, a trabalhista não teve lá a decisão que deu vínculo empregatício ao Uber, mas aí é um juiz ou juíza que muitas vezes quer aparecer, né, gente? Quer aparecer, não entende da coisa e fez uma besteira, para não falar outra coisa, mas em regra não, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Eu agradeço a você e espero você na próxima aula. Até já.